Oi, Olá! gente! Como é que vocês estão? E aí, mais uma live. Hoje falamos de amor. Aula hoje sobre pontos que podem salvar o seu relacionamento. É isso. Seja bem-vinda Lari, seja bem-vinda Alexia, seja bem-vinda Natália, seja bem-vindo Matheus. Gente, sejam muito bem-vindos, já se acomodem aí nas cadeiras de vocês da Hojiflix. Quem tiver já com pipoca aí e seu caderno disponível para anotar, já separa também. Gente, quem vai chegando, já vai chegando, mandando um coração laranja aí no chat. Antes de eu falar, a Alexia já mandou. Então, Bem-vindos, Inácio, Giovana, Marisa já tá aí. Olha, a Bia tava precisando dessa live. Bia, vai ser sensacional. Bora. De verdade, eu acho que ontem, né, eu fiz um post aqui na Hoje. Eu falei, acho que foi um dos melhores posts que eu já escrevi aqui na Hoje, com aqueles pontos. Né? E aí aqueles pontos realmente eles transformam relacionamentos. E o desafio que a gente fez durante essa semana, com certeza também te ajuda a transformar o seu relacionamento. Então, bora pra pergunta? Quem fez o desafio da semana? Gente, Quem fez? Não precisa... conta aqui. tipo assim, você pode falar, se você fez tudo, todos os dias você mandou um ponto que você ama no seu parceiro, ou se você fez um dia, desistiu, conta pra gente aí, o que foi que se você fez, se você não fez. Vim mandou assim, cair de paraquedas e eu vou ficar. Fica aí porque vai ser incrível. Olha, vou te explicar o que tá acontecendo pra você se situar aqui. E que monte de coração laranja esse no chat. Deve ter O pessoal tá entrando e mandando coração laranja. Então, olha só, o desafio, a gente colocou na quarta-feira passada um desafio no Story. Qual é esse desafio? É a gente falar, né, todos os dias um ponto admirável que a gente acha dentro do que não sei porque eu falei dentro, do que a gente acha do parceiro, tá? Então, por exemplo, o fato dele ser muito engraçado, dele ser uma pessoa muito boa, de ter um coração muito bom, de ser muito sincero. Então, todos esses são pontos admiráveis, né? E a intenção era que a gente fizesse 7 pontos desses, falasse 7 coisas que a gente admira no parceiro. Isso. Entendeu? Expliquei. E aí, dentro dessa aula de hoje, a gente vai falar por que isso é importante e como fazer isso no dia a dia. Porque, por exemplo, não adianta nada a gente falar pra vocês, olha, vocês precisam fazer isso. E aí vocês, de repente, fazem um dia, fazem outro. A gente vai ter uma trajetória aqui de coisas que são fundamentais para o seu relacionamento melhorar. E salvar, né? Um relacionamento que talvez já esteja à beira do caos. Sim. E explicar, né? Qual foi o intuito desse desafio. Então, quem fez o desafio, gente? Fala aqui, ó. Eu comecei, eu fiz. Como é que foi? Pelo amor de Deus. E outra coisa, gente. Antes dessa aula, olha só, o que a gente já separou aqui, ó. O nosso hashtag caderninho tá aqui, de conteúdo para vocês. A gente vai dar 10 segundos pra você correr aí no seu quarto, na sala, pegar o tablet do teu irmão que tá jogando videogame, para você poder ter um hashtag caderninho junto com você, para você poder anotar tudo que a gente falar aqui, porque tem conteúdo que vai sair dessa aula de hoje que vai mudar totalmente a sua maneira de enxergar o seu relacionamento, do seu parceiro enxergar o seu relacionamento também. Então, gente, 5 segundos pra você poder voar e pegar um caderninho para você anotar tudo. E aí, quando a gente fizer, de repente, ao invés a gente faz um momento print hoje, mas você manda uma foto pra gente também do seu caderninho dessa live. A gente vai ver o quanto de coisa que você anotou de conteúdo bom que vai sair daqui hoje. Combinados? Quem tiver combinado aí, ó, quem pegou o hashtag caderninho, quem pegou seu caderno aí, confirma pra gente. Ó o Bruno, como é que chega? Chegou chegando. Chegou chegando, Brunão. Vamos começar? Então, a Júlia falou que fez e que foi muito bom. Foi? Que bom, Júlia. Excelente.
E quem for pegando seus hashtag caderninhos aí, já confirma pra gente. Peguei meu caderno e vamos anotar. Cadê o tudo. hashtag cadernão? Hashtag cadernão. Tem um seguidor nosso que ele fala: eu sou do hashtag cadernão, porque eu tenho um caderno exclusivo para as coisas da Hoje Falamos de Amor. Falou que o caderno dele tá cheio de anotação. E isso é muito bom. Sim que é bom. Então, gente, vamos lá. Por que que é importante a gente reconhecer pontos admiráveis no nosso parceiro? Fala aí, Vidoca. Gente, pontos admiráveis é uma virada de chave gigantesca no relacionamento de vocês. Por quê? Pontos admiráveis são pontos que você admira no seu parceiro, mas que não necessariamente são pontos que são fundamentais no relacionamento. E aí, só que são fundamentais, são importantes para você como pessoa. Então, por exemplo, os pontos admiráveis que eu enxergo na Joyce serão necessariamente diferentes dos pontos admiráveis que você enxerga no seu namorado. Sim. Serão diferentes dos pontos admiráveis que a Joyce enxerga em mim. Tá, mas Rafael, o que são pontos admiráveis? Já que eles são diferentes e não são as bases do relacionamento, porque a gente separa em duas coisas. Existem bases e pilares do relacionamento, que a gente ensina para os nossos alunos, e existem pontos admiráveis, que são diferentes das bases, mas que também são muito importantes. Vou dar um exemplo. O que é um pilar do relacionamento? Um dos pilares do relacionamento que a gente ensina é a comunicação, diálogo. Isso é um pilar. Qualquer relacionamento precisa ter diálogo. Sim. É um pilar. Isso é inegociável. Porém, um ponto admirável que eu enxergo na Joyce é que a Joyce sabe cantar diversas músicas que eu gosto. Outro ponto super admirável que eu vejo na Joyce é que a Joyce ama praia. Então, percebam que pontos admiráveis, eles não são pilares, mas eles são características que são fundamentais para que o meu dia a dia com a Joyce seja mais harmonioso. Então, gente, por que é tão importante que dentro de um relacionamento nós façamos, né, uma lista de pontos admiráveis? Porque são esses pontos admiráveis que vão fazer com que o meu dia a dia com a minha esposa, o seu dia a dia com o seu namorado, com o seu marido, sejam mais prazerosos. Sim. Mais leves, né? Mais leves, exato. Sim. E... Fez sentido? Fez sentido, gente? E outra coisa, né? É importante, a gente até anotou aqui, primeiro pontinho, hein? Pro hashtag caderninho. Validar os bons comportamentos. Por que é importante a gente validar bons comportamentos? E o que é isso, né? Muitas vezes a gente acaba enxergando mais o que o nosso parceiro faz de ruim, né? Então, o que ele não faz bem, o que ele não faz, o que ele é muito ruim em fazer. E aí a gente acaba esquecendo todas as coisas boas que ele também faz. Total. Então, o que acontece com isso? A gente acaba reforçando. O que é reforçar? É dar mais estímulo. Deixa eu botar um braço pra cá. Tu tá falando, eu não gosto de ficar com o braço na sua frente. A gente acaba reforçando mais o que é de ruim do que o que é de bom. E por isso que os pontos admiráveis, eles são importantes. Porque quando você reconhece uma característica da outra pessoa que é legal pra você, que você gosta, aquela pessoa, ela se torna ciente do bem que aquilo faz, né? Do quão esse jeito que ele tem, que ela tem, contribui para o relacionamento de vocês, te faz bem. E muitas vezes esses pontos, eles podem ser diferentes do que a gente pensa. Então, por exemplo, na minha cabeça, pode nunca ter passado que o fato de eu ter um gosto musical parecido com o do Rafael faz bem pra ele, faz bem pro nosso relacionamento.
E às vezes a gente acha que isso é muito dado, já é muito uma regra. Tipo, eu não sou criativa. Isso acontece muito com a gente. Eu acho que eu sou zero criativa, mas o Rafael me acha criativa às vezes. E aí eu falo, aconteceu semana passada, eu falei, nossa vida, tive uma ideia, caramba, fui criativa. Aí ele falou, vida, você é criativa várias vezes. Então assim, isso às vezes pode ser um ponto que pra ele é admirável em mim, mas eu mesmo não me admiro. E aí é um outro ponto, né? A admiração que você tem por você pode ser diferente da admiração que o outro tenha por você. Então, por isso que é legal a gente falar e reforçar positivamente esses pontos e esses comportamentos que o outro faz e tem, que é legal. Exato. Tem um termo na psicologia, né, que a gente trabalha com paciente no consultório, e a gente fala sobre reforço. O que é reforço? Reforço é você reforçar um comportamento para que ele volte a acontecer. Quando você estimula esse comportamento para que ele aconteça mais vezes. Na hora de abaixar. Porque senão o negócio fica muito no nosso rosto, é né? ruim. Verdade. Ficou melhor, gente. Agradeço a minha esposa por isso. Então, o que a gente fala sobre reforço? A gente fala que é muito importante que você reforce um comportamento que seja agradável. E você reprima, né, dialogue sobre o comportamento que não é saudável. Um exemplo, já que a gente gosta de exemplos aqui, né? Eu, o rei dos exemplos, adoro dar... E metáforas. Metáforas, exato. Adoro trazer metáforas. Vamos supor que você tem um irmão. Acho que você tem um irmãozinho pequeno. Qual a idade do seu irmão? Bota aí. 4 anos. Pensa num guri de 4 anos, cheio de energia. Aí vai você e esse guri no shopping. Ele com 4 anos, seu irmão. E aí ele olha aquela loja brilhando da ReHap. Aí por que eu falei ReHap? Porque tem uma ReHap aqui no shopping, né, de Macaé, e ela é caríssima, é uma loja muito cara. E um Uno lá é R$30. Um Uno, aquele Uninho que causa discórdia nos relacionamentos, ele custa R$30 na ReHap. E a gente compra por R$9 aqui perto de casa. Sim. E aí você tá lá com seu irmão de 4 anos, na frente da ReHap, e aí o que seu irmão faz? Se joga no chão. Começa a bater o pé e o braço no chão e fala, eu quero. Começa a gritar e corre pra dentro da ReHap. E aí você fica aqui, desesperada. Porque o seu irmão de 4 anos está fazendo um escândalo no shopping, querendo o brinquedo da ReHap. E aí, para poder parar com isso, o que você faz? Você compra o brinquedo para ele. E aí, ele automaticamente faz o quê? Para de chorar. Na próxima vez que você for no shopping com o seu irmão e ele passar na frente da ReHap, se você não tapar o olho dele, o que ele vai fazer? Bota aí no chat. O que seu irmão vai fazer se você comprar de primeiro o brinquedo para ele na ReHap enquanto ele estiver chorando e se jogando no chão? Na segunda vez, o que ele vai fazer? Enquanto vocês estão botando no chat, eu vou trazer essa metáfora para o relacionamento. Aí, o pessoal já está botando. Para o relacionamento, por que é tão importante você fazer o inverso? O inverso dessa situação da birra do seu irmão é você, no seu relacionamento, ver de repente algo que seja admirável no seu parceiro e você reforçar para ele que aquilo é muito bom para o relacionamento de vocês. Tem gente que fala, eu não preciso elogiar o óbvio. É igual quando, outra metáfora, é igual quando você tirava nota boa na escola e seu pai falava que era mais que sua obrigação. Você ficava feliz pela nota, você ficava revoltado porque ele falou que era sua obrigação fazer aquilo. Então, por exemplo, existem coisas que, poxa, é realmente uma obrigação no relacionamento. Poxa, eu ser, de repente, fiel com a Joyce, tudo isso. Só que existem, por exemplo, coisas que eu possa fazer, tipo um almoço gostoso, e ela fala, vida, que incrível, ficou muito gostoso isso daqui, adorei que você inventou uma receita nova pra gente. E aí, eu vou pescar aquela informação e eu tendo a fazer o quê? Depois que a Joyce fala isso pra mim. Principalmente se eu tiver linguagem do amor de palavras de afirmação. Se eu tiver linguagem de amor de palavras de afirmação, principalmente.
no outro dia que eu já chegar em casa vai ter um banquete para ela. Por quê? Por mais que seja legal, eu preciso afirmar e reforçar que aquilo é legal no meu relacionamento. E isso tende a ter ainda mais coisas positivas, né? Quando alguém tá ali reforçando uma coisa positiva que você faz, naturalmente a gente tende a ter mais aquele comportamento. E a mesma coisa, muitas vezes, pro negativo, né? Quanto mais a pessoa tá ali falando, às vezes mais você quer fazer. Então, um ponto importante é validar, reconhecer bons comportamentos que o seu parceiro tenha, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande no relacionamento. E fala uma coisa, então, já que a gente está pensando sobre pontos admiráveis aqui no começo e sobre esse feeling, né, de perceber os pontos admiráveis, coloca uma coisa que seu parceiro, que a sua parceira faz no seu relacionamento, que agora, com tudo isso que a gente está falando para você, você fala, cara, isso é um ponto admirável dele. E eu nunca percebi. E eu nunca percebi. Bota aí no chat pra gente, por exemplo, o meu namorado faz isso e esse é o ponto admirável dele. Pra gente poder ver se isso tem feito, né, sentido pra vocês nesse momento. Acho que é um bom exercício. Sim. Vamos para o segundo ponto? Segundo ponto, gente, isso tudo foi só o primeiro ponto da aula de hoje. Então, aqui vocês já entenderam a diferença entre pilares do relacionamento e pontos admiráveis. Vocês já entenderam sobre como, de repente, reforçar para que esses pontos admiráveis aconteçam mais vezes, a importância desse reforço. Então, a gente começa, né, a entrar nesse ponto. Ó, deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Vida, eu tô sem óculos. A Regina falou, a dicção dele. Admiro ele falar. A Marisa falou, ele me diz pra eu não me diminuir. Nossa, a Júlia falou, trazer flores e frutas do serviço, sempre pensando em mim. Nossa, trazer fruta deve ser muito bom. Legal, legal. Tô jogando uma indiretinha. Adoro frutas. Gente, não, mas olha só, agora vamos pegar um exemplo que tá no chat agora para todo mundo ler. Regina Souza 19, a dicção dele. Cara, essa foi boa. Quando você vai imaginar que alguém admira e ama a sua dicção? Será que ele tem noção disso? Cara, não sei se a Regina um dia já falou isso pra ele, só que eu tenho certeza, se ela já falou isso pra ele, ele fez uma cara assim, ó. Minha dicção. É igual eu quando falo que meu sovaco é bonito. Ai, meu Deus, nível de intimidade. Gente, segundo ponto, podemos? Podemos. Segundo ponto, se colocar como modelo. Tá, mas como assim? Pera, vou explicar. Muitas vezes a gente quer que o outro tenha um comportamento que a gente mesmo não tem, tá? Você já fez isso? Eu já, várias vezes. A gente quer impor ali que o outro faça uma coisa porque é bom que ele faça aquilo, mas na nossa hora de fazer o que a gente tá falando para ele fazer, a gente não faz. Ou quando é a situação ao contrário, né? Ele faz, ele não faz, a gente fala e ao mesmo tempo não se coloca ali disponível para pensar aquilo. Então assim, a gente exige do outro uma coisa que dificilmente a gente cumpre, né? E por que a gente está falando disso junto com os pontos admiráveis? Porque às vezes você quer que o outro te elogie, que ele reconheça alguma coisa legal que você faz, mas será que você está fazendo isso com ele? Será que você está reconhecendo? Será que você está reforçando positivamente alguma coisa que ele faça? Exato. Então, se colocar como um modelo, né, fazer o que você quer que o outro faça, é um ponto muito importante e que também vai melhorar muito seu relacionamento. Só que, além de você não exigir do outro aquilo que você mesmo não tem feito,
quando você fizer aquilo, você precisa deixar claro o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo. Já que a gente estava dando exemplo da criança na ReHap, que todo mundo aí respondeu de verdade, que a criança ia continuar fazendo a birra, eu vou seguir esse exemplo do comportamento infantil. Se essa mesma criança, seu irmão de 4 anos, acho que as pessoas devem estar traumatizadas pensando assim, eu não quero ter um irmão de 4 anos. Mas vamos supor que seu irmão de 4 anos ele esteja lá berrando tudo. E aí o que você faz para ele parar de berrar? Você grita com ele também de volta, fala mais alto que ele. O que você está ensinando para o seu irmão com esse comportamento? Que ele vai resolver as coisas da vida dele gritando e berrando. No seu relacionamento, quando você quando o seu namorado ou seu esposo ele tem um comportamento e aí você não quer que ele tenha aquele comportamento, você precisa mostrar para ele qual é o comportamento que deve ser feito, mas você também tem que falar para ele, olha só, se a gente conversar desse jeito, a gente vai conseguir solucionar o nosso problema. Então, assim, desse jeito aqui é bacana, vamos fazer desse jeito juntos, porque a gente está tentando melhorar o nosso relacionamento, porque quando a gente faz assim, a gente tem a chance de entender melhor um ao outro. Não é só fazer, é você elevar o nível da consciência dele do qual motivo e qual a importância de você estar fazendo aquilo. É o que a gente sempre fala aqui, você precisa convidar o seu parceiro ou a sua parceira para transformar junto o relacionamento com você. Sim. Senão você fica ali se doando. E aí o que acontece quando você se doa e a pessoa não está disposta a andar com você nesse caminho? Você se frustra porque você fala, nossa, o que o Rafael e a Joyce estão falando lá não funciona. Não serve, porque eu tô todos os dias mandando gestos simples pro meu namorado, pro meu marido. Todos os dias eu fiz o desafio dos pontos de amor, né, dos pontos admiráveis. E ele sempre respondia, obrigado. E não falava nada de volta pra mim. Você convidou, de repente, ele para poder falar assim, olha só a vida, essa semana eu vou fazer 7 dias do desafio da Escola de Amor, que é sobre todo dia eu falar pra você tal coisa. Vamos participar? Vamos junto comigo? Sim. E isso faz toda a diferença. E eu acho, gente, Rafael falando isso, que, não sei, vamos mulheres que estão aí assistindo, eu percebo que as mulheres têm uma proatividade, né? Percebe as coisas de uma forma bem mais fácil do que os homens. Homens do chat, me falem aí se vocês concordam. Vamos lá, com isso. Momento de discórdia. Mas assim, eu percebo que muitas vezes a gente, né, mulher, precisa ser mais diretiva, né, para os homens do que ela gostaria que fosse feito, para aí sim o parceiro ir lá e fazer. E aí o que pode acontecer nisso tudo? A gente muitas vezes não falar porque a gente acha que é óbvio. Exato. Né? Só que a questão é que muitas vezes não é óbvio pro outro, né? Não é óbvio muitas vezes pro homem que você tá mandando uma mensagem e você espera que ele também mande essa mensagem. E se a gente fica muito focada nisso, que é óbvio que ele tem que fazer, ele não fez porque ele não quer e tal, a gente fica muito limitada, né? Porque a gente nunca vai fazer, mas nunca vai ser modelo. Total sentido aí, pessoal falando, é verdade. É verdade. A gente precisa ser modelo, mas também precisa elevar a consciência do outro do porquê que nós somos um modelo. Por que nós somos um exemplo a ser seguido? Por que a gente sempre bate na tecla da gangue do coração laranja? Por que a gente sempre bate na tecla dos gestos simples? Por que a gente sempre bate na tecla da transformação? Porque esses pontos, eles só vêm a partir do momento que você cria consciência de que você realmente precisa disso e o quanto que isso é importante para uma vida inteira.
Eu nunca vou me preocupar em melhorar a comunicação no meu relacionamento, ou de repente conversar melhor com a Joyce, né? Você com a sua namorada, ou você com o seu namorado, se você não entender que isso vai transformar a vida de vocês no longo prazo. Ah, não, mas esses dias a gente recebeu uma direct, né? Falando, mas é o jeito... acho que é o jeito dele, ele nunca vai mudar de ser assim. Era uma direct que o namorado, né, da menina era totalmente ignorante com ela. E ela falou, não, mas eu tô aprendendo a lidar com esse jeito dele e eu acho que ele não vai mudar, não. Aí eu falei, tá, você quer viver os próximos 60 anos da sua vida se sujeitando a isso? Qual é a sua responsabilidade dentro disso, né? Exato. Qual é a possibilidade dele mudar, sendo de que ele pensa assim, se eu continuar fazendo isso, ela vai continuar aqui também? Nada vai acontecer, ela também não... Pra ela isso não é tão importante, porque se fosse, ela bateria nessa tecla. Entende? Então, gente, é isso. É construir junto. É viver junto essa transformação, né? Essa possibilidade. E aí, um outro ponto importante também é que a gente integre isso no nosso dia a dia. Esse desafio dos pontos admiráveis, né? Ele foi só uma forma de motivar vocês, né? Mas esse ato, esse comportamento, ele precisa necessariamente estar no dia a dia de vocês. Por quê? Porque isso tudo que a gente já falou até aqui, né? Toda vez que você reforça isso, o seu companheiro, ele se sente mais motivado a retornar isso para você. Então, quando você faz isso diariamente, poxa, se eu sei que o Rafael, por exemplo, uma coisa que eu admiro no Rafael é que ele tem um coração muito bom. Ele se coloca muito disponível para ajudar quem precisar dele. Se eu falo isso constantemente para ele vai cada vez mais querer ajudar mais pessoas, porque ele sabe que eu gosto, que isso me faz feliz, isso me faz bem, isso faz bem pro relacionamento. Entende? Então não adianta você falar uma coisa bonita no seu aniversário de namoro, quando você fizer 1 ano de noivado, 1 ano de casamento, 1 ano de namoro também, né? Ou mês, enfim, mêsversário, qualquer coisa. Não adianta você esperar datas comemorativas para falar isso, para falar o quanto ele é importante, o que ele faz que é um diferencial para você, né? Um diferencial para o relacionamento de vocês. Por quê? Porque isso até vai ter um efeito positivo, só que vai ser muito breve, muito curto. Exato. Daqui a 1 semana, talvez isso nem faça tanta diferença. Talvez faça, mas talvez não. Por quê? Porque a nossa mente, nosso cérebro, ele é muito limitado. A gente precisa estar o tempo todo tendo estímulo para realmente interagir com aquilo, né? Ser recíproco. Então, se você espera o seu aniversário de casamento para falar um ponto admirável do seu marido, qual é a mudança que vai ter no relacionamento de vocês a partir disso? Teve até uma aula que a gente estava dando na mentoria, e aí agora me lembrou muito que a gente disse para os nossos alunos. A gente falou assim, cara, uma viagem para a Europa vai deixar a sua esposa feliz. Me deixa muito, muito feliz, muito feliz mesmo. Nossa, a pessoa acho que fica muito feliz. Entende? Se você falar assim, a gente vai para a Europa amanhã, nossa, a pessoa vai ficar extremamente feliz. Só que isso constrói o relacionamento. É isso que constrói o relacionamento. Eu botei uma viagem para a Europa porque é algo que, poxa, muita gente gosta e gostaria, né, de receber. Só que você teria um relacionamento com qualquer pessoa que te leva para a Europa? Não. Por que não? Porque você tem consciência de que não é só isso. Só que quando a gente já tá num relacionamento, a gente fica pensando que esses gestos esporádicos, assim, de aniversário de namoro, aniversário de casamento, são as coisas... Aí você faz um mega evento, uma mega coisa,
dá um anel muito caro. Só que o dia a dia? O que vocês têm construído no dia a dia? Sim. É isso que sustenta o relacionamento. Sim. O Arlisson ali falou, isso envolve conquistar o outro todos os dias. Total. Perfeito. Meu Perfeita. favorito. Aham. Como se fosse a primeira vez. Exato. Me veio um amor pra recordar na cabeça, do nada. Como se fosse a primeira vez. Rafael ama esse filme. E por que você ama tanto esse filme? Posso falar ou você quer falar? Pode falar. Posso? Porque ali, né? Quem já viu esse filme, gente? É um filme bem famoso e bem Comenta antigo. aí. Quem já viu? Como se fosse a primeira vez. Com Adam Sandler. Quem já viu aí? Comenta aí. Eu já. Gosto, não gosto. Sim. Conta aí pra gente. E qual é a ideia, né, desse filme? A menina tem um problema de memória, né? E a memória dela fica reiniciando o tempo todo. E ele tá sempre ali, né, com ela e usa de várias estratégias para lembrá-la, né, do que é importante. E todos os dias ele faz isso. E por que eu acho... Eu falando com o Rafael. Por que eu acho que Rafael gosta tanto? Porque eu acredito que ele tem essa mesma ideia, né? Que todo mundo, todos os casais precisam ter um pouco disso, né? Você precisa conquistar um pouquinho a pessoa ali a cada dia. Porque o grande desafio do casamento, ai meu Deus, casamento é muito difícil, poucas pessoas dão certo e nananã, e tudo acaba em divórcio. Por que existe essa pressão tão negativa em volta do relacionamento? Do relacionamento não, né? Do casamento especificamente. Porque no dia a dia os relacionamentos tendem a mudar, né? Tende a perder aquela essência, a cair na rotina. Então, aos poucos, você vai ali se esquecendo mesmo do porquê que você aceitou se casar com aquela pessoa? Por que você aceitou começar a namorar com aquela pessoa? Sensacional. Na última caixinha que a gente abriu, eu hoje estava respondendo as caixinhas e tem muita pergunta. E aí, cara, eu acho que eu contei umas 5 perguntas, assim, falando. Eu anotei umas 5 perguntas falando mais ou menos assim. Eu casei e tô com 3 meses de casado, 2 meses de casado, e eu não reconheço a pessoa que eu casei. A gente tá brigando todo dia, a gente tá discutindo, a gente tá a ponto de se separar. Outras pessoas, a gente começou a morar junto e agora a gente quer cada um morar na sua própria casa. E aí, agora que eu já estava falando disso, eu fiquei pensando assim, se eu pudesse fazer uma pergunta para esses esposos ou para essas pessoas que estão morando juntas, agora eu pensei nisso. A única pergunta que eu faria, você hoje se esforça menos ou mais do que você se esforçava no seu relacionamento antes de você conseguir se casar ou morar junto? Cara, eu tenho certeza que a pessoa ia responder que ela se esforça menos no relacionamento hoje do que quando ela queria casar ou morar junto. O problema, que já se falou de muitos casais, é que depois que eles começam a namorar ou a casar mesmo, eles esquecem que eles precisam investir todos os dias no relacionamento. Sim. Eles acham que, eu já casei, então pronto. Acabou. Cheguei no final, assim, é o final do jogo. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem que haver uma consciência de que nem todos os dias vão ser como no início do relacionamento, né? Coisas mudam, pessoas mudam e relacionamentos mudam, amadurece. Eu percebo muito isso também, muita gente falando, ele mudou e tal, e nananã. Assim, né, não falando o que é, porque, né, a gente não conhece a vida das pessoas que falam isso. Mas muitas vezes uma pessoa que fala isso, que o outro mudou com ela mesma pode ter mudado. E tomara que ela tenha mudado para melhor, né? Porque relacionamento é isso, é você evoluir junto com a pessoa ou até mesmo sozinha. Então, assim, a gente precisa, né, ressignificar, dar esse novo significado
a esse desejo de estar todo dia juntos, né? Que é diferente do casamento quando você ainda está no início de um relacionamento. Então, não é que o início do relacionamento vai ser melhor ou perfeito, né? É só que, com o passar do tempo, a sua luta vai ser para não deixar isso se perder. Não necessariamente ser igual, entende? Mas é pegar o que é de mais importante, o que faz diferença e tentar aplicar todo dia isso. Sensacional. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Exato. Mas não necessariamente colocando como ponto que precisa ser. Entende isso que eu tô dizendo? Eu entendo, tipo, é difícil entender, mas é possível, assim. Porque não vai ser igual. Exato. Não vai ser igual, foi a primeira vez. Sim. Mas é possível que vocês se renovem a cada dia no relacionamento. Porque eu acho que se a gente, né, não avaliar bem, não explicar bem, acho que pode passar uma ideia de que é possível você todos os dias, né, se envolver com a pessoa como no início do relacionamento. E não é essa ideia fechada que a gente tá querendo dar. Mas é a ideia de pontos admiráveis. Coisas que fizeram e fazem vocês se apaixonarem todos os dias por essa pessoa. Exato. Entende? Não é o ponto, não o relacionamento inteiro em si. Mesmo porque não tem como. Nem se eu quisesse, eu seria a mesma pessoa de 3 anos atrás. E ainda bem que você não é. E ainda bem, exatamente. Você melhorou muitas coisas, eu também. Verdade. E falando em melhorar muitas coisas, outro ponto importante... Esse ponto foi, gente, só uma pergunta aqui. Esses pontos Fez anteriores, sentido? fez sentido? Deu pra anotar alguma coisa? Deu pra Então, pensar? a gente falou sobre 3 pontos. Validar os bons comportamentos do outro. A gente falou sobre se colocar como modelo para o outro, fazer o que você gosta e o que gostaria que o outro fizesse. E praticar esses pontos admiráveis no seu dia a dia. Beleza? E teve outro ponto também. Qual? Mais 2, na verdade. Quais? Teve o ponto sobre a diferença entre pilares do relacionamento e pontos admiráveis. São coisas totalmente diferentes. E tem um ponto também sobre convidar e elevar a consciência do outro dos motivos pelos quais esses pontos admiráveis são importantes para o relacionamento. Mais do que falar sobre o ponto e explicar. Mais do que falar o ponto e explicar. É o outro ter consciência que você está investindo no relacionamento. Para que ele também invista no relacionamento junto com você. Exato. Muito bom. Então, esses pontos foram sanados, né? 5 pontinhos por enquanto. A gente tem mais alguns. Então, um outro ponto importante também, que, né, pela... toda a vivência, né, que a gente tem diariamente no consultório e através de curso, mentoria e tudo, a gente percebe que muitas pessoas, né, muitos relacionamentos perdem muito por ter uma reatividade muito grande, uma impulsividade muito grande. Por que a gente está falando disso quando a gente está falando de pontos admiráveis? Porque muitas vezes... pelo outro, né, não validar algum ponto legal seu e de repente só reforçar um ponto negativo, o que você faz? Você faz a mesma coisa, paga na mesma moeda, né? Você tende a também reforçar negativamente um outro comportamento dele. E aí com isso você acaba sendo muito impulsiva, muito reativa. E aí a gente percebe que quando a gente vira essa chavinha, muitas coisas, né, que a gente faz no nosso relacionamento começa a melhorar. Por quê? Se Rafael, por exemplo, fala que hoje eu cheguei e você não tinha nem feito o meu café da tarde, você estava fazendo outra coisa que não era nem importante, e eu falo com ele,
Ah, mas ontem também aconteceu isso e você não falou nada. Ou aconteceu isso ontem e você fez a mesma coisa. E aí? O que que gera isso? O resultado provavelmente vai ser uma briga, né? E uma briga desnecessária. Por que desnecessária? Porque às vezes eu só tô sendo reativa. Talvez eu nem ache tanto, eu nem queria falar tanto isso, mas eu vou no automático, né? Eu só devolvo na mesma moeda. E isso entra muito dentro dessa questão de você reforçar negativamente. Então, é um exercício diário, né? De autocontrole, você receber o que o outro fala pra você totalmente contrário, né, de um ponto admirável, e você conseguir elaborar aquilo, entender por que ele tá falando e etc, e não de repente devolver na mesma moeda. Isso é uma coisa que também faz muita diferença. Ah, mas isso é fácil? Não. A gente tem repetido o quanto a gente pode, assim, que esses pontos eles não são fáceis de serem feitos. Sim. Você seguir, por exemplo, os pilares da comunicação, né, a estrutura de comunicação que a gente ensina, não é fácil. Porque a nossa tendência é a gente ser reativo, a gente querer brigar, bater boca, não gostar quando de repente o outro fala de alguma coisa que a gente não gosta. Então o nosso instinto é esse. Só que a gente não pode falar para vocês aqui que o relacionamento saudável é uma experiência totalmente fácil de você conseguir. Porque existirão vários momentos dentro do seu relacionamento que você vai precisar das estratégias que a gente está te ensinando. E você vai precisar colocar em prática para que a partir daquela situação você tenha um relacionamento saudável. Exato. E isso é difícil. Na hora ali, ó, da emoção, no calor do momento, é muito difícil. Mas, por isso que a Jéssica falou, dia a dia, consistência. Para que você consiga colocar isso aí como, de repente, algo mais natural no relacionamento de vocês. Exato. E aí, falando, né, sobre essa questão de como que você lida com isso, existe uma coisa que a gente trabalha muito. Pode falar. Quer fazer... A gente vai fazer o momento print nessa live ou vai fazer os stories com hashtag caderninho? Os dois. Os dois? O pessoal, tipo, tira print e também bota o story com o caderninho? Pode Por quê? ser. Show? Pode ser então, a gente faz os dois. Vamos fazer o print então, antes da gente chegar nos outros pontos? Vamos. Gente, ao vivo, a gente estava vendo aqui qual seria o momento de repostar, né, vocês depois da live. Geralmente a gente faz um momento print, que vocês enchem aqui o chat, né, de coração laranja e tiram um print da gente com a cara de bonito aqui para colocar, né, no Instagram de vocês, nos stories. Isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e a gente fala, né, sempre que toda vez que você posta um print, que você está aqui aprendendo com a gente, você dá a possibilidade de outro relacionamento ser transformado com as coisas que a gente ensina. Sim. Então pode ser que daqui a 10 anos nasça um Davi aí, vamos botar Davi o nome. Eu ia falar Noah, mas Noah é o nosso filho no futuro. Nasça um filho de alguém aí de um relacionamento que talvez estaria acabando e a pessoa fala, nossa, deixa eu ver, Rebeca, nossa, Bruno, um print de um casal que você colocou lá transformou meu relacionamento, porque a gente começou a aprender lá e hoje a gente está junto e super feliz. A gente não tem noção do impacto que a gente pode ter na vida de outras muitas pessoas. Sim. Em várias gerações. Então, vamos para o momento print. Antes da gente continuar o conteúdo aqui, tem mais conteúdo aqui para vocês, só para a gente não deixar só para o finalzinho. Show? Coração laranja no chat em 3, 2, 1 e cara de bonitos. Giovana falou que eu tô muito chique. Obrigada, Giovana. A gente tinha tirado vários. Foi? Tá aí, né? Coração laranja agora tá no chat. Acho que foi. 5, 4, 3, 2, 1. Legal, gente. Sensacional. E hoje, né,
excepcionalmente, a gente também chamou vocês pro hashtag caderninho. Quem anotou coisa da live aí no seu caderno, no tablet, seja onde for, na testa do seu irmão de 4 anos, não façam isso, gente, só porque eles querem brincadeira de rap. Não façam isso. Você posta lá também com o hashtag caderninho e marca a gente. Sim. Vamos continuar o conteúdo? Sim, vamos para o último ponto. Não menos importante. Na verdade, eu acho que é o ponto mais explodidor de cabeças que vai ter dentro dessa aula de hoje, vida. Você acha? Eu acho sensacional. Sério, eu acho que assim, é uma coisa que eu fico pensando assim, brother, isso é muito real. Vamos ver. Ai. Se preparem para ver essa mulher aqui falando sobre esse ponto. Porque foi incrível. Nossa, não vou nem falar nada. Pode ficar à vontade. Então, gente, tá vendo? Ponto admirável. O Rafael me incentiva demais. Nossa, amo. Último ponto que a gente queria falar hoje, pegando, né, uma base nessa questão que a gente falou dessa reatividade, é uma coisa que a gente trabalha muito no consultório diariamente, que se chama, né, estilos de enfrentamento. O que são estilos de enfrentamento? São formas que você tem e que você faz, né, todos os dias para lidar com algumas situações que acontecem. Então, é como que você lida com os problemas, basicamente, né, com coisas que te tiram ali, né, do eixo. E a gente tem basicamente 3 estilos de enfrentamento. A gente tem a resignação, a evitação e a hipercompensação. Então, falar rapidamente sobre eles. A resignação é quando você lida com algum problema tentando fingir que ele não está acontecendo. Então, a gente fala fazer a Kátia, né? Que mais? A egípcia. A egípcia. A egípcia. Né? Tá dando uma de louca, não é? Tentem se identificar nesses estilos de enfrentamento aí. No final vocês falam, nossa, eu acho que eu sou muito desse tipo aqui. Sim. Então, a primeira forma é essa. Resignação. Resignação. É quando você se coloca como uma pessoa que não tá ali ligando pro que tá acontecendo, né? Tá fingindo que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que na verdade não tá. A segunda forma é a evitação. Então é você evitar situações, né? Se colocar de fora de tudo que vá te levar para aquele lugar que você não quer estar. Então você evita tudo. Então, por exemplo, eu sei que se eu estiver sozinha com o Rafael, ele vai querer conversar sobre um assunto X e eu não quero conversar sobre esse assunto X. Então, o que eu faço? Eu evito estar sozinha com ele, porque se eu tiver, é isso que vai acontecer. E às vezes você só acha que isso pode acontecer. Sim. Aí você já começa a evitar desde sempre. Exato. É igual aquele parente que você acha que vai falar de um negócio e você não vai nunca mais na casa dele, porque você acha que ele vai tocar nesse assunto. Sim. E às vezes o cara já esqueceu há muito tempo e nem também afetou. É uma distorção, né? Leitura mental. Pois é. A mulher da toda live eu tenho que falar. E o último estilo, que é o hipercompensação. Então, o que é esse estilo? É quando você hipercompensa alguma coisa. Então, um exemplo, o Rafael falou que ele não gostou de alguma coisa que eu fiz. E aí, como que eu reajo? Eu reajo hipercompensando, então exagerando, né? Falando, não, mas como assim? Por que você não gostou? Você achou que isso foi horrível e nananá. Só que na verdade, ele só falou que não gostou. Só que eu acabo exagerando, né? Hipercompensando isso. Então, gente, quer falar alguma coisa? A hipercompensação vai também no seu comportamento, tipo, ser averso àquilo da pessoa, ou na verdade, ou confirmando aquilo. Tipo, a pessoa acha que você é uma pessoa que é muito... Tem cara de... Não é tímida, não. É o oposto do tímida. Extrovertida. Não, o oposto. Mentida. Tipo, mentida. Ah. Não é tímida, não.
Tipo, a pessoa acha que você é metida. Sim. E aí você fala, nossa, Joyce é muito metida. Aí mesmo que você não fala com ela, você tá Isso hipercompensando? mesmo. Sim. E às vezes você nem é metida, só que só porque a pessoa falou, você... Exagero. Faz sentido. Conseguiram entender, gente? Me fala aqui se vocês conseguiram entender. E qual estilo de enfrentamento vocês acham que mais se aplica a vocês? E aí é aquela questão. Nem todas as situações a gente vai ter o mesmo estilo de enfrentamento. Mas geralmente a gente tem uma tendência a ter mais um em específico, né? Então, por exemplo, eu posso às vezes evitar, às vezes eu posso fingir que nada tá acontecendo, mas geralmente eu hipercompenso nas situações que eu preciso enfrentar, tá? E aí, por que a gente tá trazendo isso? Porque foi como um ponto que o Rafael falou, né? De aumentar o nível de consciência. Toda vez que a gente se conhece mais, que a gente se entende melhor, a gente aumenta o nosso nível de consciência sobre a gente mesma. E aí isso reflete diretamente e positivamente no nosso relacionamento. Por quê? Porque eu, sabendo lidar melhor comigo mesmo, eu acabo sabendo lidando melhor com o outro e com o nosso relacionamento também. Sim. Entende? Fez sentido? Giovana falou que é evitadora. Quem mais? Eu sou mais resignificador, exato. Essa palavra não veio na minha cabeça. Resignificador. Eu finjo, que tá tudo ótimo. Eu faço a Kátia. Rebeca falou, eu hipercompenso. Geise, os três são hipercompensação, evitação e resignificação. Resignação. E aí tem gente que pode fazer as três, que nem a Vanessa. Na verdade, todos nós fazemos as três. Só que a gente tem uma tendência maior, de repente, a agir de uma forma do que de outra. Exatamente. Eu faço a Kátia também. Ai, Kátia, bate aqui. Eu hipercompenso. Então, gente, isso é muito importante para a gente poder se entender e também avaliar, de repente, qual é o estilo de enfrentamento do meu parceiro dentro do meu relacionamento. Será que o meu parceiro, ele hipercompensa quando eu falo que, de repente, alguma coisa não tá legal no meu relacionamento? E aí ele explode, ele não aceita, ele não consegue escutar, ele joga, de repente, na minha cara as coisas que eu já fiz? Será que, de repente, o meu parceiro, ele evita? Então, toda vez que a gente começa a tentar falar sobre um assunto que é importante para o relacionamento, ele tem que ir ali, tem que ir no mercado. Aí foge. Foge do assunto. Evitativo. Ou ele é resignador. Eu sempre tendo a falar resignação. Resignador. Que ele tem a característica de repente, fala uma situação, vida, dentro do relacionamento que a pessoa que resigna pode fazer. Tem algum problema, né, dentro do relacionamento, por exemplo, ser muito ciumenta, mas fingir que lida bem com as situações. Sabe, aquela pessoa que uma vez a gente recebeu essa pergunta, tem problema eu ser ciumenta, mas eu não falar que eu sou ciumenta e não agir com isso? Aí eu falei, sim! Por quê? Porque você não deixa de ser ciumenta. A diferença é que você finge que tá tudo bem. Você prefere não admitir, não lidar com isso. Mas isso não elimina o fato de você ter essa característica. Exato. Verdade. Você finge que não tem, mas tá rolando. Pois é. Tipo, eu finge que meu relacionamento tá bacana, mas tá, afundando. Exatamente. Tá fingindo que tá bacana. Exato. Legal. Joyce acabou de me descrever. Então, gente, é muito importante a gente se conhecer, né? Saber como que a gente enfrenta, né, os desafios, as questões do relacionamento e
quão importante é, né, que eu enfrente as situações e não me esconda de repente atrás de uma evitação, não me esconda atrás de um fingir que tá tudo bem, tá? Porque quando a gente evita, a gente não enfrenta. Eu fiz uma paciente escrever isso segunda-feira. Quando a gente evita, a gente não enfrenta. Quando a gente resigna, a gente não enfrenta. A gente só mascara, tá? Então, que a gente possa, né, todos os dias lidar melhor com esses problemas, com essas questões e tentar aceitar e criar estratégia para lidar com aquilo. E não necessariamente fugir ou fingir que tá tudo bem ou hipercompensar. Sensacional. Beleza? Deu pra anotar alguma coisa aí? Deu pra cabecinha ficar assim, ó. Gostaram? Eu falei que essa última parte é incrível. Eu falei, gente, isso, cara, esse estilo de enfrentamento é um negócio muito doido. Exato. Muito doido. E aí, que estilo de enfrentamento que você tem quando seu namorado, seu esposo, seu noivo não fala seus pontos admiráveis? Ou fala? Qual que você acha melhor? Quando ele não fala, o que você faz? Você finge que tá tudo bem, mas você se importa com isso. Aí, ótimo. Pegando estilos de enfrentamento e colocando na nossa aula aqui de pontos admiráveis. O que você faz quando o seu parceiro ou sua parceira não fala os seus pontos admiráveis? Você evita, de repente, tocar nesse assunto, porque, de repente, ele vai achar que você está cobrando ele. Ótimo, eu gostei muito que você fez isso. Você foi criativa. Você evita, você hipercompensa, então quando ele não faz, você já chega metralhando, pisando na ideia dele. Você não fala nada, você é um inútil, você nunca fala nada boa de mim. Eu sempre faço isso e você nunca faz. Ou você resigna. Você faz a Kátia e fala assim, ele não faz, tá tudo bem. Mas por dentro você tá assim, ai meu Deus, ele deveria tanto falar. Por fora, eu faço por fora, você faz por dentro. Tá. Por fora, tô nem aí. Por dentro... Ai meu Deus, ele não fala que me ama, ele nunca me elogiou, ele nunca falou nada pra mim que ele gosta. Não me deixa não que eu vou embora na interpretação. Ai. Entende, gente? Então é aquilo. Muita gente resigna, então muita gente deixa de repente de falar e fica por fora como se estivesse tudo bem e não pontua. Sim. Então, vamos juntos nisso daí. Gostaram, gente? Gostaram? Gostaram dessa aula, trazendo um pouquinho sobre esse assunto, né? A importância dos pontos admiráveis, a importância da gente reforçar o que é de positivo, da gente ser modelo, da gente praticar no dia a dia, da gente não evitar, não resignificar nem hipercompensar, tá? Que a gente consiga aplicar isso no nosso relacionamento dia após dia. Perfeito. Legal que vocês gostaram. Obrigado, de verdade. E caso vocês tenham, né, tirado o print ou anotado no caderno aí de vocês, posta no story e marca a gente, porque isso vai ajudar muito a gente no nosso trabalho. Sim. Tá joia? Obrigada pela companhia de vocês. Fiquem Te com espero na próxima quarta-feira, no mesmo horário e nesse mesmo local. Talvez, porque pode ser que na próxima quarta-feira a gente tenha novidade. Pode ser? Gente, Tomara. Pode contar? Pode. Tá, vou contar. A gente, na verdade, queria, Pode né? falar mais alto, minha vida. É porque é segredo. Mas você pode contar. Tá. É porque a gente queria abrir, na verdade, hoje o canal no YouTube com essa aula de hoje. Lá no canal já. Só que, lembra do microfone que a gente comprou? Ele deu problema. Aí a gente mandou devolver pra gente comprar outro microfone. E aí, provavelmente, na semana que vem, a gente vai inaugurar o canal no YouTube. Provavelmente com uma live com vocês. E aí, durante a semana, a gente vai atualizando sobre isso. Sim. Live no YouTube.
YouTube. Aí vai ter chat lá, a gente vai conseguir escrever coisas, né, na tela. Sim. Então vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. E também vamos alimentar, né, o canal no YouTube com outros vídeos. Sim! Teremos outros vídeos de conteúdo nossos, enfim, lá no canal também. O pessoal tá gostando. Ser algo bem bacana. Cadê a... Ai, esqueci o nome dela, que falou no início, que falou, vocês têm a baiana, que vocês têm que fazer canal no YouTube. A Gigi. Gisele. Cadê Gigi? Gigi, chegou o dia. Acho que a gente tinha alguns meses daqui da última de amor. Ela falou, vocês precisam fazer o canal no YouTube pra mostrar pra minha família. A gente falou, nossa, nem pensar, não tem como. Hoje em dia. Agora estamos aqui. Exato. Gente, então provavelmente semana que vem nossa live vai ser no YouTube. Tomara. Se Deus quiser, Vamos a gente orar. vai dar por lá. Total. Ó, Rebeca, fica com Deus. Saudade de você, Rebeca. Saudade Vamos te ver demais, aqui. Rebeca. Seja bem-vinda de volta aí a Deus. Rebeca tá aqui há muitos meses com a gente. Nandinha. Obrigado, gente. Fiquem bem. Semana que vem a gente se encontra aqui. Beijinhos. Tá bom? Fiquem com Deus.